Começa agora o Sessão TST. Você vai acompanhar um resumo com os principais momentos da Seção 2 de dissídios individuais do Tribunal Superior do Trabalho. Esteja à vontade. Bom dia a todos. Cumprimento os senhores ministros, senhores servidores, doutor Gustavo Inani Cavalcante Dantas, Supervisor-Geral do Trabalho, senhores servidores, senhores advogados, e declaro aberta a sessão da subseção 2 de dissídios individuais. Então, vamos ao pregão. Relatora excelentíssima senhora ministra Adelaide Miranda Arantes, processo RO 304, dígito 77 de 2016, em que são partes Banco Bradesco S.A. e Bárbara Souza Rodrigues. Com a palavra, a relatora. Senhor presidente, trata-se de recurso ordinário e mandato de segurança do litisconsorte passivo necessário, com a preliminar de nulidade do acórdão recorrido por negativo de prestação jurisdicional, em que aplico o artigo 1013, parágrafo 1º do Código de Processo Civil de 2015 e rejeito a preliminar. Ato coator quem deferiu o pedido de antecipação de tutela, reintegração, presença dos requisitos do artigo 300 do CPC de 2015, concessão de auxílio-doença, código B91, garantia provisória de emprego prevista no artigo 118 da Lei 8.203 de 91 e súmula 3782 do Tribunal Superior do Trabalho. Ato coator quem deferiu o pedido de antecipação de tutela, na qual o reclamante postulava a reintegração no emprego. A documentação apresentada pela impetrante é indicativa da configuração da doença relacionada ao trabalho. Entendo, portanto, pela configuração da probabilidade do direito em exame perfunctório, em razão do fato de ter sido concedido o benefício de auxílio acidente B91, atrai para a reclamante a garantia provisória no emprego prevista no artigo 118 da Lei 8.203 de 91 e na súmula 3782, parte final deste colendo do tribunal. Eu conheço do recurso ordinário, rejeito a preliminar de nulidade do acórdão do Tribunal Regional por negativa de prestação jurisdicional e, no mérito, nego-lhe provimento. É o meu voto. Doutor Eli. Presidente, poderes nos autos, neste caso apenas o registro da presença. Senhores ministros, decisão unânime, temos do voto da relatora, consignada a presença, doutor Eli Taílo Júnior. Pregão. Relatora excelentíssima senhora ministra Maria Helena Malma, processo RO 460, dígito 31 de 2017. São partes Rafael Bezerra Botas e Banco Bradesco S.A. Com a palavra, a relatora. Quem está sustentando aqui é o Banco Bradesco, né, que está presente. Isso. Aqui, nesse caso aqui, o recurso é do recorrente, trabalhador, e eu nego provimento ao recurso ordinário. É uma situação sui generis, ela, na verdade, pela situação aqui colocada, eu não vejo aqui que estejam presentes os pressupostos da probabilidade do direito. Então, eu proponho não conhecer do recurso. Neoplasia maligna,
dispensa discriminatória, indeferimento do pedido de reintegração do empregado, prova pré-constituída que afronta para a ausência dos requisitos. Essa pessoa, não obstante a doença, mas ela continua a trabalhar por muito tempo. O autor foi admitido em 5 de setembro de 2011 e dispensado em 9 de janeiro de 2017. Em junho de 2012, foi diagnosticado com neoplastia maligna e afastado com recebimento de auxílio-doença para procedimento cirúrgico e oncológico por 4 meses, conforme atestam os relatórios das folhas 31 e 46. Constata-se, de acordo com o relatório médico emitido em 10 de janeiro de 2017, que após o tratamento, o empregado submeteu-se a exames para controle da patologia a cada 6 meses. Depende também que não existe comprovação acerca de qualquer outro afastamento médico em decorrência da patologia e de recebimento de auxílio previdenciário no decorrer do pacto laboral. No curso do vínculo de emprego, o impetrante foi promovido, quer dizer que ainda foi promovido a caixa e após para gerente administrativo e, por fim, para gerente de pessoa jurídica, cargo ocupado até o momento da despedida. Entendo aqui que não está, a despeito de se tratar de doença grave, na hipótese, ao menos em cognição sumária, não há como se presumir que a dispensa ocorreu de forma discriminatória, porquanto o pacto laboral manteve-se por mais de 5 anos, sem qualquer indício de que a patologia tenha acarretado estigma, haja visto que o empregado desenvolveu suas atividades sem demais afastamentos médicos e foi promovido por diversas vezes. Senhores ministros, ministro Lélio. Senhor presidente, eu estou acompanhando a eminente relatora, apenas peço vênia para ressalvar a fundamentação, considerando que o tempo transcorrido entre a patologia e a dispensa, a meu juízo, não seria determinante para o equacionamento da hipótese, mas sim a circunstância de ele ter tido vida normal, inclusive com promoções no período. Talvez em sede de reclamação trabalhista pudéssemos investigar mais a fundo, mas o exame em sede de mandado de segurança pressupõe direito líquido certo, prova pré-constituída e, de fato, nessa hipótese, por esses fundamentos, eu estou acompanhando a eminente relatora, senhor presidente. Senhores ministros. Então, a decisão é unânime, nós temos o voto da relatora, com pequena ressalva de fundamento, ministro Lélio Bentes. Senhor presidente, inclusive, eu vou alterar um pouco os fundamentos para acolher mais essa linha que foi proposta pelo ministro Lélio. Parece que ela se encaixa melhor processualmente para esse caso. Porque numa cognição, num procedimento ordinário, a decisão pode ser o contrário. O que nós estamos fazendo uma cognição sumária sobre direito líquido e certo. E, nesse sentido, eu mantenho meu voto mas fazendo a alteração. Pode retirar a ressalva, presidente. Tá bem. Então, a decisão, volto a proclamar, a decisão é unânime, nós temos o voto da relatora, notas degravadas à sua excelência para fazer a adequação da fundamentação. Consignada a presença, doutor Eli Taylor Júnior. Assim seria sítio. Pregão. Relator excelentíssimo ministro Alexandre Agra Belmonte, processo RO 1.967, dígito 90 de 2016, em que são partes AO, Serviços Médicos LTDA e outra, e Simone Marques Cabral da Rosa. Com a palavra o relator. Senhor presidente, trata-se de recurso ordinário em ação rescisória. O grande problema aqui deste processo, me parece até que é um óbice processual e que diz respeito ao princípio da dialeticidade. Ou seja, esse princípio explicita a necessidade de adequação ao confronto entre o que ficou decidido e a reforma que se pretende obter. E a verdade é que as razões de recurso ordinário não impugnam os fundamentos do acórdão recorrido, que julgou improcedente a ação rescisória, porquanto se limita, no meu entender, a renovar de forma genérica que o acórdão rescindendo não apreciou teses defensivas formuladas em relação à causa de pedir e ao pedido, dizendo que em nenhuma das fases processuais isso ocorreu, não obstante oposição de sucessivos embargos de declaração. E, nesse contexto, mostra-se inviável aferir-se ofensa aos artigos 832 e 897-A da CLT e 267, caput, inciso
6º e parágrafo 3º do CPC, não estando demonstrada a viabilidade da rescisória sob enfoque do inciso 5º do artigo 966 do Código de Processo Civil, em relação à matéria processual relativa à alegação de nulidade por negativa de prestação jurisdicional e as sanções que lhe foram aplicadas por litigância de má-fé. Acrescente-se que a simples alegação de que a referida penalidade lhes for indevida e contra a legem aplicada, igualmente não dá aso à configuração do erro de fato nos moldes do inciso 8º do artigo 966 do diploma processual, inteligência da súmula 422.1 desta Corte. Apresento aqui vários precedentes nesse sentido e, por isso, senhor presidente, eu não conheço do recurso ordinário. Doutor Eli. Presidente, requerimento de registro da presença com poderes dos autos. Senhores ministros, decisão unânime, nós temos o voto do relator. Consignada a presença, doutor Eli Taiuri Júnior. Pregão. Relatora excelentíssima senhora ministra Maria Helena Malman, processo RO 10.642, dígito 33, de 2017, em que são partes Canopus Holding S.A. e outros, e Mauri Fonseca Bastos. Com a palavra, a relatora. Se quiser, perto nessa largura de baixo. Senhor presidente, trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato jurisdicional que, na ação subjacente, deferiu a expedição de ofício à Receita Federal e ao Fisco Municipal, a fim de obter informações fiscais relacionadas ao autor da reclamação trabalhista relativa aos anos de 2016 até 2017. Acontece que, da leitura dos autos, depreende-se que a reclamação trabalhista foi ajuizada pelo reclamante, ora recorrido, com o intuito de reconhecer a existência de vínculo empregatício com as recorrentes no período de 1 de novembro de 2017 a 11 de agosto de 2015. Os elementos fáticos jurídicos da relação empregatícia que devem ser objeto de prova são aqueles ocorridos até o ano de 2015, de modo que, na espécie, a medida mostra-se absolutamente desproporcional, levando-se em conta a natureza do direito ao sigilo fiscal alçado ao patamar de garantia fundamental do indivíduo previsto no artigo 5º, 10 da Carta Magna. Constata-se, de fato, a afronta ao direito líquido e certo do impetrante. Observa, a despeito dos argumentos da peça recursal, no sentido de que o impetrante reclamante no processo subjacente perpetua inverdades perante a Justiça do Trabalho, cabe registrar que a análise da matéria requer ampla dilação probatória, que se constitui objeto de ação subjacente, onde deverá exame que a lide requer, inclusive pela ponderada valoração das provas pelo magistrado condutor do processo. Então, é recurso ordinário que eu conheço, mas não dou provimento. Doutor Ricardo Guimarães Bozon está inscrito pelo recorrente. Exato. Com a palavra, doutor. Excelentíssimo senhor ministro-presidente desta colenda sessão, em nome de quem cumprimento os demais ministros que a integram, douta Procuradoria, demais servidores aqui presentes, colegas advogados. A douta ministra relatora procedeu uma análise acerca da controvérsia travada aqui nestes autos deste mandado de segurança. Porém, para uma melhor contextualização da questão, eu gostaria de ressaltar nessa tribuna que a controvérsia nos autos da ação subjacente a este mandado de segurança repousa em pleito de vínculo empregatício formulado por um autoconsultor autônomo que, com ganhos elevados no curso da relação jurídica havida com a reclamada, que, se diluídos mensalmente superam a ordem de R$60 mil mensais, e do alto de sua hipersuficiência, negociou com a reclamada todas as bases deste contrato de prestação de serviços autônomos de consultoria havido com a ré, inclusive dando-se ao luxo de praticar por 2 vezes na semana, disputar partidas de golfe em um golfe clube conhecido na região de Belo Horizonte, região metropolitana de Belo Horizonte, o qual figurava inclusive como presidente deste golfe clube. Pois bem, a prova buscada pela ré, embora
não se atenha ao efetivo período da relação de emprego à vida, mas ela visa demonstrar, em relações controvertidas de prestação de serviço por consultores com alto montante salarial recebido, visa demonstrar exatamente que o autor praticava e continua praticando o exercício da consultoria autônoma. Essa é uma característica inerente a ele. Tanto assim que, posteriormente à rescisão desta relação jurídica com a reclamada, ele tendo um revés junto à sua nomeação no Conselho de Administração da Usiminas, ele firmou um novo contrato de consultoria autônoma com um grande grupo empresarial existente que atua no estado de Minas Gerais. E, portanto, demonstrando que é parte de sua essência na prestação de serviço, ofertar no mercado esse tipo de prestação de serviços autônomo. Ou seja, esta é a intenção da reclamada nos autos da ação subjacente com relação à prova do sigilo, com relação à prova buscada com a quebra do sigilo fiscal. Ou seja, a quebra do sigilo fiscal demonstrará efetivamente que, após a rescisão contratual com a ré, ele manteve a mesma rotina de prestação e oferta de serviços autônomos no mercado de trabalho. Estamos aqui diante, penso eu, de um eventual conflito de direitos fundamentais. De um lado, como bem ressaltado pela eminente ministra relatora, o direito ao sigilo fiscal, inerente aí ao direito fundamental à intimidade, mas, por outro lado, temos um não menos importante, direito à produção da prova, à ampla defesa e ao contraditório. E data máxima vênia, sustentamos que deve prevalecer o direito à prova neste caso, mesmo porque o juízo de primeiro grau, cauteloso na análise da pretensão formulada pela recorrente, ao deferir a quebra do sigilo fiscal, foi claro no sentido de manter o segredo de justiça, ou seja, as informações advindas desse sigilo fiscal serão compartilhadas exclusivamente por Sua Excelência juiz de primeiro grau e pelas partes do processo, não havendo maiores prejuízos ao reclamante. Destaca-se, por fim, que ninguém melhor do que Sua Excelência o douto juízo de primeiro grau para aquilatar a pertinência da prova requerida e deferida nestes autos, dada seu contato direto com a demanda, sua percepção sensorial das provas pertinentes àquele processo, e ele, forte no artigo 765 da CLT, assim o fez, deferindo essa quebra de sigilo, por entender efetivamente pertinente em situações de controvérsia cinzenta, como estas em que se está diante de uma relação jurídica firmada com um autoconsultor autônomo. Salientes, por fim, que, não oportunizada esta prova à reclamada, ela não terá outra forma de fazê-lo nos autos da ação subjacente, razão pela qual a recorrente espera que seja dado provimento ao seu apelo, mantendo-se a quebra de sigilo fiscal deferida pelo douto juiz de primeiro grau. Muito obrigado. Doutor Eli. Presidente, poderia falar, mas Vossa Excelência resguardar meu direito à sustentação em caso de divergência. Então, eu devo adiantar que vou pedir vista regimental, doutor. Pois então não, seria oportuno só se manifestar. Então tá bom, peço o uso da palavra. Senhor presidente, egrégia subseção. Vossas Excelências sabem da minha presença aqui na subseção de dissídios individuais 2 durante um bom tempo. E esse é um dos casos que, particularmente, eu vi a utilização da máquina pública, do Poder Judiciário, de forma a atacar pessoalmente, diretamente, um trabalhador. Por quê, Excelência? Porque o próprio colega da tribuna admitiu que a prestação de serviço postulada com reconhecimento de vínculo na reclamação trabalhista consiste no período de 2007 a 2015. Qual foi o requerimento da empresa?
que apresente, que espeça-se ofício à Receita Federal e ao Fisco de Nova Lima, em Minas Gerais, para que se apresente as declarações de imposto de renda do reclamante no período de 2016, exercício, base 2016, exercício 2017, ou contrário. Nada tem a ver com a relação empregatícia, com os fatos do período em que se sucedeu a prestação laboral. O juízo deferiu, o juízo de primeiro grau deferiu, num primeiro momento, expedição de ofício a uma empresa terceira, não na lide, terceira, para saber qual é a forma de contratação do autor após a saída da empresa. Ou seja, fatos posteriores ao contrato de trabalho, que pouco importam esse processo. Porque se assim o fosse e permitisse violações de ordem constitucionais extremas, como este caso, a dignidade da pessoa humana, a intimidade da vida privada do trabalhador, investigar é um ato de constranger o empregado, trazer elementos de perseguição pessoal para atingir a honra, macular a imagem e a vida privada deste. Não tem outra explicação para isso. Qual o interesse? Vossas Excelências enfrentam todos os dias pejotizações, fraude em contratação via pessoa jurídica. E Vossas Excelências não pedem elementos de prova do que aconteceu antes, nem o que aconteceu depois. Que o que interessa para o processo é o princípio da primazia da realidade ocorrido naquele momento em que houve a relação jurídica trabalhista consubstanciada entre as partes. Então, é uma verdadeira teratologia deferir uma prova para se saber o que ele fez posteriormente ao contrato de trabalho. E não é só, é uma invasão que, com certeza, a empresa vai utilizar isso ao extremo, investigações em ordem e tal, se houver qualquer tipo de situação, seja ela regular ou irregular. O que ela quer é perseguir o trabalhador. Nós estamos em sede de cognição sumária. O deferimento se deu em 11 de maio de 2017. 11 de maio de 2017. A instrução processual deste caso está designada a audiência para o dia 8 de outubro deste ano. Então, o que acontece? A empresa sequer produziu prova oral no feito, onde ela poderia alcançar via provas nos autos, via depoimentos, via qualquer outra situação, mas sim tenta, devastando a vida pessoal do trabalhador com medidas impertinentes, desconexas à realidade entre as partes no presente processo. Então, Excelência, dentro do axioma que se sustenta a Constituição Federal, no princípio da dignidade da pessoa humana e da proteção ao direito de intimidade, esta é uma consequência que Vossa Excelência tem que analisar, mantendo o voto da eminente relatora, calcado extremamente, não há aqui que se falar em conflito normativo ou conflito de princípios constitucionais, porque o princípio da dignidade da pessoa, nesta hipótese, tem sobrepeso indiscutível, inexorável em relação à possibilidade de a parte invadir ou requerer uma prova que significa a total devassa da vida pessoal do trabalhador. Então, é prudente que Vossa Excelência, razoável que se mantenha o voto da eminente relatora, evitando-se a produção de uma prova impertinente, desnecessária, que nada pode contribuir para o deslinde daquela lide trabalhista. Então, são os registros, Excelência, pelo desprovimento do recurso ordinário e mandado de segurança da empresa. Ministra relatora, quer fazer algum... Senhor presidente, como já havia aqui expresso no meu voto, a minha dificuldade é exatamente porque o que se busca é a quebra do sigilo fiscal pós a alegada relação de trabalho ou de emprego, não sei qual. Tanto é que para o fisco municipal como para a Receita. O fisco municipal, salvo equívoco meu, é até de acessível para qualquer cidadão. Não sei em termos de...
porque a única coisa que posso imaginar que seja aquela autorização alvará para funcionamento, mas isso é uma prova que pode ser obtida diretamente pela parte. Em relação à declaração do imposto de renda, sim, que a questão é de maior dificuldade e gravidade. Já se tem o juiz, acho que tem que ter alguma cautela para pedir, fazer a quebra do sigilo fiscal durante o alegado vínculo de emprego, já seria porque existe o sistema permite provas, a prova documental, a prova testemunhal, a prova pericial, tantos meios de prova. Então, não vejo aqui, em mandado de segurança, não vejo o direito líquido e certo da parte a quebra do sigilo fiscal da parte que aciona a Justiça do Trabalho para alguns dados que eu não sei nem se serão úteis como prova na avaliação para chegar à conclusão da existência ou não do vínculo de emprego. Eu mantenho meu voto, senhor presidente, pedindo vênia à tribuna, por parte do advogado, que bem sustentou, mas, de qualquer forma, eu mantenho meu voto na forma exposta. Senhores ministros, aguardam a minha vista ou querem antecipar o voto? Eu aguardo, senhor presidente. Fiquei aqui pensando se seria possível, o que se pode mais, pode o menos, a expedição de ofícios, sim, mas com relação ao período em que ele trabalhou, limitado ao período que ele trabalhou. Perfeito. Então, aguardo, né, senhores ministros? Então, após o voto da relatora, no sentido de negar provimento ao recurso ordinário, suspenso o julgamento em razão de vista regimental do ministro Renato Paiva. Sustentaram o doutor Ricardo Guimarães Bozon pelo recorrente e doutor Eli Taylor Júnior pelo recorrido, notas degravadas ao vistor, inclusive das sustentações orais. Assim se decide. Pregão. Relatora excelentíssima senhora ministra Maria Helena Malmo, processo RO 598, dígito 96, de 2016, em que são partes Fibria Celulose S.A. e Marcos Antônio Santana Correia. Com a palavra, a relatora. Senhor presidente, aqui é a hipótese em que o magistrado concedeu a tutela de urgência. É o 598, sim. Para determinar a reintegração ao emprego do ora litisconsorte passiva até decisão final na reclamação trabalhista de fundo, por quanto presente os requisitos do artigo 300 do novo Código de Processo Civil. Com efeito da leitura dos autos, depreende-se que a concessão de auxílio-doença em decorrência de patologias ortopédicas presentes desde 2014, ocorreu no curso do aviso prévio indenizado. Observo que a reclamada foi comunicada da licença médica pelo sindicato assistente e, inclusive, recebeu cópia do benefício concedido pelo INSS. Contudo, manteve a dispensa. Verifica-se também a existência de cláusula em acordo coletivo que assegure a garantia de emprego de salários ao empregado que se encontrar há 24 meses da aposentadoria como hora impetrante admitido em 28 de 11 de 84 e em gozo do aviso prévio em 16 de maio de 2016. Destaco que houve notificação à hora recorrente acerca da garantia mencionada, porquanto consta ressalva no recibo de rescisão relativa ao cumprimento do pré-requisito pelo reclamante. Ademais, inexiste comprovação de que o recorrente efetuou o pagamento dos salários consoante estabelece o acordo coletivo transcrito. Assim, não há ilegalidade ou abuso de direito no ato atendidos que foram os requisitos ensejadores do acolhimento do pleito. Ao contrário, o magistrado convenceu-se de que havia respaldo fático jurídico a embasar o pedido feito pelo impetrante e, com base na documentação colecionada aos autos do mandamus, concedeu ao cotejar com os elementos que lhe foram apresentados. A aplicação das OJ 64 e 142 da SDI 2, por analogia, cumpre ressaltar que o rompimento do vínculo empregatício na constância do tratamento da doença implica dano de difícil reparação
para o trabalhador quando soma à situação por si só delicada um prejuízo financeiro que atinge sua própria subsistência. Entendo, assim, correta a decisão que conferiu efetividade à prestação jurisdicional, que tem por finalidade, sim, proteger a saúde do trabalhador em detrimento das questões concernentes ao patrimônio da hora recorrente. Então, recurso ordinário que eu conheço, mas proponho negar provimento. Doutor Lenilson. Senhor presidente, com procuração nos autos, eu peço a palavra pela FIBRE, empresa recorrente. A palavra no tempo regimental. Senhor presidente, senhores ministros, digníssimo representante do Ministério Público. Nesse caso, o que ocorreu foi o seguinte: decisão do juiz da vara de Aracruz negou a tutela pleiteada pela parte reclamante do processo original. A tutela foi indeferida por aquele magistrado com base especificamente na súmula 371 aqui do Tribunal Superior do Trabalho, especificamente na parte final da súmula 371. O que ocorreu? O reclamante ajuizou o mandado de segurança perante o TRT da 17ª Região e foi deferida a segurança por aquela corte regional, por aquela egrégia corte regional. A empresa interpõe um recurso ordinário agora e pleiteia a negativa da segurança, o provimento do apelo para que seja restabelecida a decisão que negou a antecipação da tutela, com base nos seguintes argumentos. Inicialmente, essa matéria ela requer reexame e requer dilação probatória, e é o que efetivamente, senhores ministros, está ocorrendo na primeira instância. O processo está aberto, a prova pericial, a instrução aberta, inclusive a audiência em maio de 2018. De modo que o completo exame deste processo originário, ele requer análise por inteiro da prova a ser produzida. E o ajuizamento do mandado de segurança, neste caso, afronta a súmula 410 do Tribunal Superior do Trabalho, porque essa matéria toda que está debatida é atinente à prova. Então, com base nesse argumento, inicialmente, a parte recorrente requer que seja negado a segurança pleiteada, porque a pretensão deduzida nos autos desconsidera a súmula 410 e também a súmula 418, aqui, deste colém do Tribunal Superior do Trabalho. Não bastassem tais argumentos, verifica-se que não estão presentes os pressupostos dos artigos 1º e 2º na Lei 12.016 de 2009, porque, originalmente, também não estão presentes os pré-requisitos do artigo 300, que ampararam a pretensão formulada na origem pelo reclamante. Não estão presentes os pressupostos para o deferimento da tutela, tanto que a decisão de primeiro grau que negou a tutela que foi pleiteada, ela foi bem fundamentada, e fundamentada, inclusive, na aplicação da súmula 371, aqui do Tribunal Superior do Trabalho. O que não está sendo observado, data máxima vênia do egrégio Tribunal Regional de Origem, é que a parte final da súmula 371, ela posterga os efeitos da dispensa do empregado para o término do auxílio previdenciário. Além disso, também está sendo olvidado, e constou do voto da ilustre relatora, porque também consta do acórdão regional, que há uma norma coletiva. Mas a norma coletiva, data vênia, ela está sendo apreciada, esquecendo que tem o parágrafo 3º do artigo 11 desse acordo coletivo, que diz o seguinte: a alternativa entre o emprego ou salários correspondentes é exclusivo critério da FIBRE. Então, a norma coletiva ela foi aplicada parcialmente. Está sendo olvidado esse dispositivo específico da norma. E o recurso ordinário traz essa argumentação, delineia esses argumentos jurídicos que amparam a pretensão de modificação da decisão regional, demonstra que a súmula 371 ela merece ser apreciada in toto, e foi efetivamente o que ocorreu pelo despacho que negou a tutela pleiteada na origem, tanto é que aquele magistrado negou a pretensão, amparando-se nessa súmula, porque, diante
Porque, nesse caso, surgiu a incapacidade, quer dizer, foi demonstrada à empresa, no custo do aviso prévio indenizado, com a concessão do auxílio-doença. E o correto seria determinar a reintegração do empregado, os efeitos da dispensa, para o fim do gozo do benefício previdenciário, como diz a parte final da referida súmula. Então, senhores ministros, com base nesses argumentos, pede à parte recorrente o conhecimento e provimento do recurso ordinário para que seja modificado o acórdão regional, negando-se a segurança e restabelecendo-se a eficácia da decisão de origem. Ministra Maria Helena, mantém o voto. Eu mantenho o voto, senhor presidente. A questão fática está bem delineada no voto e no acórdão do regional, que aqui está transcrito. Senhores ministros, alguma divergência? Decisão unânime, temos o voto da relatora. Sustentou pela recorrente doutor Denilson Fonseca Gonçalves. Assim se decide. Pregão. Relatora excelentíssima, senhora ministra Maria Helena Malman, processo RO 24.173, dígito 07, de 2017, em que são partes Banco do Brasil S.A. e Rodolfo Mestre Lemes. Com a palavra a relatora. Trata-se de recurso ordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, que se considerou a segurança pleiteada. E trata-se aqui de mandado de segurança impetrado com o objetivo de impugnar a decisão proferida na reclamação trabalhista de origem, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar o restabelecimento da gratificação de função do empregado exercida por mais de 10 anos. Nesse contexto, depende-se da leitura dos autos que o reclamante, ora recorrido, exerceu o cargo de confiança de 31 de agosto de 2005 a 2 de fevereiro de 2017. Portanto, incontroverso que o impetrante auferiu a gratificação de função por prazo superior a 10 anos, em virtude do exercício de cargo de confiança, do qual foi dispensado, deixando de percebê-la a partir de fevereiro de 2017. Observo que o de poder diretivo do empregador confere a prerrogativa de nomear ou destituir o empregado do cargo de confiança com ou sem justo motivo a qualquer tempo. No entanto, é vedado retirar a gratificação de função percebida por mais de 10 anos, porquanto viola o princípio da estabilidade financeira e da irredutibilidade salarial. Inteligência da súmula 372 desta Corte. Por conseguinte, conclui-se que não merece reparos, do meu ponto de vista, a decisão que concedeu a segurança para deferir o restabelecimento da gratificação de função, haja vista a razoabilidade do direito subjetivo material. Não há a falar, portanto, em violação de dispositivo de lei, trago precedentes dessa SDI 2 e recurso ordinário, então, que eu conheço e proponho não dar provimento. Doutor Fabrício. Excelência, com poderes, eu requiro o uso da palavra. No tempo regimental, doutor. Excelentíssimo senhor ministro-presidente, na pessoa de quem cumprimento os demais integrantes dessa colenda subseção, ilustre membro do Ministério Público do Trabalho. Excelências, com a devida vênia ao entendimento da eminente ministra relatora, a Lei 13.467 de 2017, conhecida como Reforma Trabalhista, vigente desde novembro do ano passado, alterou o artigo 468 da CLT, acrescentando o parágrafo 2º, no sentido de que a gratificação de função não será incorporada sob nenhuma hipótese, independente de motivo ou de lapso temporal. Eu peço vênia para ler o parágrafo 2º, que ele é muito claro. A alteração de que trata o parágrafo 1º deste artigo, com ou sem justo motivo, não assegura ao empregado o direito à manutenção do pagamento da gratificação correspondente, que não será incorporada independentemente do tempo de exercício da respectiva função. Com relação ao início da aplicação da reforma, o artigo 2º da medida provisória 808 de 2017 também não deixa dúvida. Peço vênia para ler também o artigo 2º da MP. O disposto na Lei 13.467, de 13 de julho de 2017,
se aplica na integralidade aos contratos de trabalho vigentes. E mesmo que assim não fosse, Excelência, a súmula 372, ela traz uma obrigação que não está prevista em lei, o que fere o artigo 5º, inciso 2º da Constituição da República. E aqui não há que se falar que essa violação seria reflexa. Eu peço também, vênia, para traçar um paralelo em relação à manifestação do ministro Luiz Fux, quando reconheceu a repercussão geral no RE 958-252, que trata daquela problemática da terceirização da atividade fim, da atividade meio, se poderia ou não, à luz do que diz a súmula 331 do TST. Eu peço vênia para ler um trecho do que o ministro Fux diz em relação à afronta ao artigo 5º, inciso 2º. Em regra, a verificação de ofensa ao princípio da legalidade reclama análise detida de legislação infraconstitucional, o que impede o conhecimento do recurso extremo. Contudo, na hipótese dos autos, a proibição genérica de terceirização, calcada em interpretação jurisprudencial do que seria atividade fim, pode interferir no direito fundamental de livre iniciativa. Eu destaco, criando impossível ofensa direta ao artigo 5º, inciso 2º da Constituição, obrigação não fundada em lei, capaz de esvaziar a liberdade do empreendedor de organizar sua atividade empresarial de forma lícita e da maneira que entende mais eficiente. Ele também destaca que não seria necessária a verificação de legislação infraconstitucional, porque isso está calcado em interpretação do TST. Então, por todo o exposto, o banco requer o provimento do presente recurso ordinário, tendo em vista a alteração da situação de fato e de direito, nos termos do artigo 505 do CPC, o que traz a inevitável conclusão da ausência dos requisitos do artigo 300 do CPC para a concessão da tutela provisória. Muito obrigado. Estambaum com a palavra. Eu mantenho meu voto, o ato coautor ainda antes da reforma da CLT, ele é de... Senhores ministros. Senhor presidente. Ministro Alexandre Braga. Eu ia até fazer essa ressalva em relação ao brilhante voto da ministra Maria Helena Malma. Nós estamos aqui diante de uma hipótese de direito adquirido e integrado ao patrimônio e à personalidade do recorrido, anteriormente à Lei 13.467 de 2017, de cujos efeitos fica salvo, nos termos do artigo 6º da LINDB e do artigo 5º, no inciso correspondente da Constituição Federal. A norma constitucional incerta no artigo 5º e a norma supralegal incerta no artigo 6º, elas se integram e complementam o artigo correspondente da medida provisória número 808 de 2017, que diz que se aplica aos contratos vigentes, mas nós precisamos ressalvar o texto constitucional e também o texto supralegal. Por outro lado, a integração prevista na súmula 372 desta Corte é lei sim, porque era a interpretação que se tinha ou que se teve do direito objetivo aplicado no país. Então, aquilo era lei sim, como a súmula 331 também era lei sim, porque era a interpretação do direito objetivo na falta de norma expressa, específica sobre o assunto. Eu lembro, por outro lado, que a própria LINDB, ela prevê a possibilidade, e a CLT também, da criação de norma por analogia. Então, por tais razões, fazendo esses acrescentamentos, eu acompanho o brilhante voto da doutora relatora. Mais alguma consideração, senhores ministros? Eu apenas acrescentaria que, de qualquer forma, penso que essa matéria não seria passível de discussão em modalidade de segurança. Essa matéria há que ser discutida, a aplicação da lei no tempo, lá no primeiro grau, com amplo contraditório, matéria provavelmente que terá que vir ao TST através de recursos de revista, para uniformizar a jurisprudência. Mas me parece não ser a hipótese de se enfrentar
em mandado de segurança para se dizer que há direito líquido certo ou não há direito líquido certo em mandado de segurança, é uma questão de direito intertemporal. Então, também, com esses fundamentos, acresce fundamentos, eu acompanho a voto ilustre ministra relatora e que proclamo que a decisão unânime nos termos do voto da relatora. Sustentou pelo banco o doutor Fabrício Gonçalves dos Santos. Assim se decide. Obrigado. Relator excelentíssimo, senhor ministro Breno Medeiros, processo RO 24176, dígito 59 de 2017, que são partes Banco do Brasil S.A. e Everton Marcewiski. Com a palavra ao relator. Senhor presidente, a matéria é parecida, se não igual, ao que foi enfrentado agora pela ministra Marilena Malman. Nesse caso, o impetrante fez prova do exercício de função comissionada de janeiro de 2007 a maio de 2017. O mandado de segurança é de maio de 2017. Eu estou conhecendo do recurso ordinário e não provendo. Esse é o meu voto. Doutor Fabrício, se reporta a sustentação do processo anterior? Sim, excelência. Pois não. Senhores ministros, então a decisão unânime nos termos do voto do relator. O ilustre advogado se reporta a sustentação do processo anteriormente apregoado. Pregão. Relator excelentíssimo, senhor ministro Breno Medeiros, processo ED-RO 313-242, dígito 78, de 1996, em que são partes Superintendência de Portos e Hidrovias e João Carlos Bosler e outros. Embargos de declaração, não há sustentação, apenas registro de presença. Ministro Breno, com a palavra. Senhor presidente, isso aqui são embargos de declaração. Se verificar a data do processo de 1996, é uma rescisória de uma sentença de 1992. Esse processo passou aqui pelo TST, ele foi julgado, tiveram embargos declaratórios. Na realidade, ele pedia a rescisão de um acórdão e, sucessivamente, a rescisão da sentença. O TST, na época, não julgou com relação à sentença, manteve só o julgamento do acórdão. Esse processo foi ao Supremo e aí ele passou 15 anos no Supremo Tribunal Federal, quando veio a decisão e anulou a decisão que ocorreu aqui no TST em sede de embargos declaratórios, determinando com que se julgasse a rescisória com base na sentença onde foi proferida a decisão. Então, de forma geral, só para entender por que esse processo está voltando agora aqui e por que da minha decisão. Muito bem. Trata-se aqui de um acórdão que busca o efeito modificativo dos EDs. E eu estou provendo, então, o recurso quanto ao primeiro pedido sucessivo, efeito modificativo ao julgado. Conforme o entendimento sedimentado no âmbito dessa especializada, é admissível o ajuizamento de uma única rescisória contendo mais de um pedido em ordem sucessiva de rescisão de sentença e do acórdão, de maneira que, sendo inviável a tutela jurisdicional de um deles, o julgador está obrigado a apreciar os demais sob pena de negativa de prestação jurisdicional. É a orientação jurisprudencial número 78 dessa subseção. Assim provido, o recurso quanto ao primeiro deve prosseguir no exame do pedido sucessivo, que busca a rescisória da sentença proferida no processo matriz. Em face do disposto no artigo 515, parágrafo 3º do CPC, eu estou prosseguindo no exame do feito. Embargos de declaração, acolhidos, imprimido efeito modificativo, ação rescisória ajuizada sob a égide do CPC de 73, decadência, arguição e contestação. Contagem do prazo, termo inicial, interposição do recurso considerado intempestivo no processo matriz. Dúvida razoável não caracterizada. Aqui eu estou aplicando a súmula 103 do TST. A autora foi intimada da sentença rescindenda em 28 de 92.
Dessa maneira, o prazo recursal se iniciou em 21/8/92, com término em 28/8/92, estando intempestivo o recurso ordinário interposto em 31/8/92, conforme declarado pelo magistrado singular e confirmado pela Corte Regional em agravo de instrumento. Conforme inciso 3 da súmula 100 dessa Corte, a interposição de recurso intempestivo ou incabível não protrai o termo inicial do prazo decadencial. Assim, a publicação do acórdão pelo qual se negou provimento ao agravo de instrumento não tem o condão de postergar o termo inicial do prazo decadencial, uma vez que mantida dessa forma a decisão singular que denegou o seguimento ao recurso ordinário por intempestividade. Nem se argumente que, com os termos da parte inicial do referido verbete, que ressalta a hipótese na qual caracterizada a dúvida razoável quanto à tempestividade ou cabimento do recurso, não conhecido ou admitido. Isso porque, ao contrário do que sustenta, a autora não é beneficiária dos privilégios estabelecidos no Decreto-Lei 779/69, posto que explora atividade econômica. E isso já era de conhecimento da autora naquele momento, e eu trago precedentes nesse sentido. Reforça a ausência de dúvida razoável o fato de a autora, ao interpor recurso ordinário no processo matriz, em face da decisão ora apontada como rescindenda, ter efetuado o cuidado de recolher custas e efetuar depósito recursal, conforme afirma na própria inicial da rescisória. Assim, deve ser pronunciada a decadência em relação à pretensão de desconstituição da sentença, uma vez que a ação rescisória foi ajuizada quando já extrapolado o biênio do artigo 495 do CPC. Razão pela qual eu acolho os embargos declaratórios para, sanando a omissão, conferir efeito modificativo ao julgado e prosseguir o exame da rescisória relativamente ao pedido de desconstituição de sentença, extingo o processo com resolução de mérito nos termos do artigo 269-4, quanto ao pedido sucessivo de rescisão da sentença proferida no processo matriz, em razão de decadência. Esse é o meu voto, senhor presidente. Senhores ministros. Senhor presidente, me permite um esclarecimento de fato, até pelo fato de ter se adentrado no exame da rescisória nesse momento, do segundo pedido, no caso? Doutora, estamos em embargo de declaração. Infelizmente, a senhora não tem a palavra, só o registro. Tá certo, obrigada. Bem, me perdoe. Ministro Douglas. Senhor presidente, eu vou pedir vista regimental. Pois não. Então, após o voto do relator, suspenso o julgamento em razão de vista regimental do ministro Douglas Alencar Rodrigues. Assim se decide. Consignada a presença, doutora Aline Frari Ambost. Não havendo mais processo em condição de julgamento, agradeço a participação de todos e declaro encerrada a sessão.